O Coffee Break de hoje está com Vasco Afonso. Ele é o responsável cloud da Claranet. E esta fase do mercado importa perceber o que é que um dos principais fornecedores de soluções cloud no mundo anda a fazer e que perspectiva e que olhar tem para o mercado. Vasco Afonso, muito obrigado por se ter disponibilizado para conversar um pouco connosco. E a minha primeira pergunta iria pedir-lhe um olhar sobre o mercado. Antes do confinamento, existia a discussão de que a cloud tinha conseguido entrar. A discussão não, existia essa convicção e algumas certezas mesmo de que a cloud tinha conseguido penetrar definitivamente em algumas empresas com maior resistência. A cloud híbrida estava a cimentar cada vez mais e todas as soluções à volta da cloud híbrida eram cada vez mais bem vistas pelos conselhos de administração das empresas que os CIOs nos traziam como solução. Acredito que a pandemia tenha aberto ainda mais portas. Neste momento, como é que o mercado de soluções cloud vive no meio desta demanda enorme e destes pedidos enormes de soluções, algumas mais genéricas, outras acredito que mais à medida. Ok. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco a conversar um bocadinho sobre estes temas. Sobre o tema, a questão do antes e não falo do depois, porque na verdade ainda vivemos aqui no momento, é o agora, o antes e o agora. É o antes e o agora, apesar que eu tenho a minha perspectiva do que será o depois, mas falando do antes e do agora, de facto, aquilo que nós sentimos enquanto fornecedor de serviços de IT foi que a pandemia veio acelerar a transformação digital de muitos dos nossos clientes. E isto não é só a Claranet que sente isso, um bocadinho por todo lado. Empresas que nós conhecemos que têm serviços idênticos aos nossos também sentiram isso. Se olharmos para as taxas de crescimento das plataformas de cloud mais conhecidas, Azure, AWS, Google, os números também nos dizem isso. E isso significa que esta pandemia, aquele lockdown forçado que todos nós fomos obrigados, ainda somos obrigados a viver e a sentir, levou-nos à procura de soluções porque as empresas não podiam parar. Bem, na verdade muitas pararam porque o tipo de serviço que prestam não se coadunam com estar uma pessoa atrás do computador a prestar um serviço, não é? Porque quem vai a um café e pede um café, isso não dá para, infelizmente ainda não dá para ser virtual. Infelizmente ou felizmente, eu espero que continue a ser sempre um serviço em pessoa. Mas a questão é que muitos dos negócios e muitos dos clientes da Claranet, neste caso posso falar pela Claranet, cujo seu negócio vivia mais do mundo físico, conseguiram adaptar-se muito bem e em tempo recorde, porque na verdade estamos a falar de uma questão de sobrevivência das próprias empresas, e conseguiram adaptar-se muito bem e passaram para o digital de forma muito, muito rápida. Portanto, o que sentimos é que muitos foram capazes de mudar os seus processos e rapidamente implementaram as tecnologias que lhes permitiram continuar a trabalhar, mas a partir de casa. E penso, e isto, digamos que no momento em que nós sentimos a pandemia, eu estou-me a recordar que em Portugal isto aterrou cá mais ou menos em março, abril do ano passado, foi um processo extremamente rápido. Nós em um mês tivemos aqui um pico de pedidos de ajuda para ajudar, por exemplo, os nossos clientes a irem para casa para trabalhar. Alguns deles já estavam mais preparados porque os próprios equipamentos que utilizavam eram já portáteis e, portanto, foi uma questão de simplesmente deslocar esses equipamentos e criar condições em casa, no fundo, para trabalhar. Aqui há alguns pedidos, sobretudo, de aumentos de largura de banda e de ligações de VPN para as pessoas poderem entrar nos sistemas remotos, e alguns que demoraram um pouco mais tempo foram clientes que tinham
que não tinham portáteis, por exemplo, mas tinham aqueles desktops mais tradicionais, e esses sim demoraram um pouco mais de tempo, porque tiveram que adquirir portáteis para que as pessoas pudessem trabalhar remotamente. Mas, de uma forma geral, posso dizer-vos que entre 1 a 2 meses no máximo, no pior cenário possível, foi o tempo máximo que uma empresa demorou a adaptar-se e a estar novamente, eu não diria 100% funcional, porque eventualmente existiram algumas áreas de negócio que essas aí continuaram a ser feitas de forma presencial, mas a maior parte das empresas conseguiram adaptar-se muito bem. Portanto, relativamente à questão da adaptação, foi um processo relativamente simples e fácil de fazer. Não houve grandes mudanças, porque não significou, por exemplo, mudar arquiteturas ou mudar aplicações. No entanto, existem negócios que que dependiam de uma venda física e que esses tiveram que se readaptar e, na prática, mudar o negócio para um negócio virtual ou online. E, portanto, houve muitas empresas que mudaram o seu canal de vendas, que era canal direto, para direto físico, entenda-se, loja, por exemplo, rua ou um estabelecimento, e que passaram totalmente para o online. E, nesse caso, nós tivemos clientes que fizeram essa transição de forma absolutamente fantástica. E rápido também, não é? Eu tenho encontrado alguns casos interessantes nisso. Aqui uma questão que tem a ver com essa evolução rápida e com essa adaptação que em algumas empresas foi claro e evidente. Acontece que com todas as ajudas, inclusive que a União Europeia tem tido, e o Estado português com o plano de resiliência, ou seja, há um prover de auxílios às empresas para que a economia não quebre, mas há uma realidade de qual não podemos fugir, que é uma crise financeira provocada neste pós-pandemia, ou seja, adivinha-se, não é preciso ter muito entendido em economia ou em história da economia para perceber que o dinheiro não vai chegar para tudo. A minha pergunta é, ou não, ou de facto o mercado pode conseguir também dar a volta, e por isso lhe pergunto, porque está no terreno, porque todos os dias fala com clientes e porque tem uma percepção deste negócio. Este negócio vai ter aqui um travão ou o comboio já está numa velocidade que ninguém o vai conseguir parar? Algumas empresas, infelizmente, não vão conseguir adaptar-se e vão morrer. Isso vamos ser completamente transparentes. Empresas mais relacionadas com setores de atividade relacionados com hotelaria e turismo, os que conseguiram sobreviver até agora provavelmente vão continuar e vão reerguer-se. Aqueles que, e desculpa a expressão, que estão com a corda já na garganta, provavelmente vão mesmo cair. Portanto, há algumas áreas de atividade... É uma questão de falta de adaptação na altura certa, ou é mesmo o mercado que não fica? É um bocado a ajustar-se, porque eu também tenho noção de que se calhar nós vivemos aqui um boom em Portugal, um boom mais relacionado com o turismo, e de repente começaram a aparecer hotéis e restaurantes e cafés em todo lado, se calhar em excesso, e o que eu acho que vai acontecer é que vai haver agora novamente um reajuste. Isto também vai servir um bocadinho para reajustar o mercado. Mas a minha pergunta ia mais sim. também noutro sentido, que era daquilo que o Vasco vê e traz solicitações dos seus clientes, que é esta crise financeira não vai criar aqui um travão a esta evolução na transformação digital? Ou seja, uma empresa que tem a noção certa de que tem que se adaptar, de que tem que encontrar ferramentas para que o seu negócio seja mais dependente do digital, a questão financeira não pode ser um entrave? Não, vai ser ao contrário. A crise em si vai aguçar o engenho das empresas para elas se adaptarem e tirarem mais benefício da tecnologia por menor custo. Ou seja, no final do dia estamos a falar de as empresas vão ter que entregar melhor, mais rápido e mais barato. E, portanto, elas vão ter que inovar. A inovação, boa parte da inovação, na verdade, não custa dinheiro, porque surgem a partir de ideias. E as melhores ideias surgem das pessoas que têm menos dinheiro. Ok? E, portanto, é numa altura de crise financeira
em que as pessoas têm uma capacidade de se reinventar e pensar fora da caixa, porque é tal coisa, a necessidade aguça o engenho. Portanto, na minha opinião, o que eu acho é que esta crise vai permitir que apareçam uma série de novas empresas com ideias inovadoras do ponto de vista digital e para o crescimento no que toca, claro, na vertente de cloud, o que nós vamos assistir é um crescimento. Eu não posso dizer que vai ser um crescimento exponencial, mas que é a área que vai continuar a crescer, porque, sem dúvida, o que esta crise veio mostrar é que as empresas que estavam mais bem preparadas são aquelas que estavam no digital e que tinham os seus negócios online. E, portanto, o que eu acho que vai acontecer é que vamos começar a ver cada vez mais as empresas a lançarem novos negócios online e não propriamente negócios de rua, digamos assim. Okay? Portanto, eu acho que isto vai ser, que esta crise é uma oportunidade e do ponto de vista digital as coisas vão acelerar. Para as empresas também se reinventarem e reinventarem os seus negócios. Uma dos temas que muito se fala nesta transformação digital e nos negócios cloud tem a ver com esta questão do trabalho híbrido, que é a preparação do mercado para que os seus funcionários possam trabalhar em casa completamente integrados na empresa, com os mesmos sistemas, com as mesmas soluções. Vocês lançaram recentemente o Intelligence Service em Microsoft 365. É um workplace. A minha pergunta é, como é que olha, não tanto como o vosso produto, mas sim, vou querer saber mais sobre o produto, mas como é que olham para esta questão do trabalho misto, que está neste momento em cima da mesa em discussão, até uma questão de tantas entidades patronais como os sindicatos discutem isto ao nível da lei do trabalho, mas eu não queria ir por aí, queria perceber daquilo que vê dos requisitos que têm das empresas para este tipo de solução, se esta é uma solução que veio mesmo para ficar, em primeiro lugar, e porque terem desenvolvido esta solução para a Microsoft 365. Ok. Antes de mais, este é um produto que não está disponível só para Microsoft 365. Nós fornecemos o Intelligent Service para outras aplicações colaborativas. Neste caso, o Microsoft 365 é uma ferramenta específica da Microsoft, mas também temos o mesmo serviço para plataformas da Google. Relativamente à questão, já vou falar um bocadinho mais detalhe sobre este serviço, o que é que faz e os benefícios. Relativamente ao tema do trabalho híbrido, se veio ou não para ficar. Eu aqui, a minha opinião, e é a minha opinião particular, mas eu também sinto isso na empresa, do ponto de vista de portfólio, nós estamos a adaptar-nos nesse sentido, é que de facto o trabalho híbrido vai ser cada vez mais uma realidade. E inclusivamente nós, Claranet, já estamos a mudar as nossas políticas de contratação também, no sentido de já, por exemplo, pessoas novas que estamos a contratar, já não interessa propriamente a localização, se está em Lisboa, se está no Porto. Eu estou a dizer Lisboa e Porto porque é onde nós temos os nossos principais escritórios, porque neste momento nós já estamos a contratar pessoas que podem estar em qualquer parte do país ou até em qualquer parte do mundo. Nós neste momento temos pessoas a trabalhar para a Claranet Portugal que estão a trabalhar no Brasil. E se quiserem mudar-se para Portugal, podem mudar-se para Portugal, sem problema nenhum. Se quiserem continuar no Brasil, podem continuar no Brasil. Portanto, obviamente isto não é compatível para todas as funções. Nós também temos uma área de infraestruturas muito grande e, portanto, aqui fisicamente temos de ter pessoas no local para tomar conta dos data centers, portanto, aqui não podemos ter pessoas remotamente a trabalhar, mas 90% da nossa força de trabalho, ou mais de 90%, pode trabalhar remotamente e, aliás, está a fazê-lo neste momento, portanto, é uma realidade. Relativamente ao futuro, e pensando já no pós-pandemia, ou seja, quando esta situação ultrapassar, nós inclusivamente vamos manter esta política flexível, porque as pessoas podem continuar a trabalhar remotamente, a 100% se quiserem, podem optar por ter um modelo híbrido em que vão 2 dias por semana ao escritório, ou um dia, ou uma manhã, ou uma tarde,
vamos deixar completamente a decisão de querer trabalhar em casa ou querer trabalhar no escritório totalmente do lado dos nossos colaboradores. Portanto, eles vão poder tomar essa decisão. O que é que isso significa do ponto de vista dos escritórios em si? A Claranet Portugal nós entretanto vamos ter um novo escritório em Lisboa, e isso significa que algumas decisões do ponto de vista da arquitetura já foram tomadas ou foram alteradas, podemos dizer assim, por causa desta questão da pandemia. Antigamente nós estávamos a pensar em ter um escritório para suportar 600 pessoas em simultâneo. Neste momento estamos a pensar em ter um escritório em que podemos ter, se calhar, 1/3 ou até talvez menos das pessoas em simultâneo. E esse escritório vai ser um escritório onde nós vamos privilegiar, por exemplo, zonas de convívio e de colaboração. Portanto, não vamos ter secretárias dedicadas para a pessoa A, B ou C. Obviamente teremos alguns espaços dedicados por tipo de função, por exemplo, o nosso support center, que é 24/7, aí sim terá uma área de trabalho reservada para esse efeito, mas, por exemplo, outras funções, inclusivamente a minha, não terão uma mesa dedicada de trabalho, iremos trabalhar em espaços mais comuns. Portanto, isto para vos dizer que, de facto, o modelo híbrido, pelo menos dentro da Claranet, veio para ficar definitivamente. Portanto, nós vamos, nesse aspecto, vamos ser totalmente flexíveis. E daquilo que vê dos flexíveis. seus clientes e das empresas com quem trabalha, esse é o caminho que também estão a seguir, ou seja, não exatamente este da Claranet, mas, ou seja, estão-se a preparar para um modelo híbrido? Depende. Há empresas um bocadinho mais tradicionais, e aqui estou a pensar, sobretudo no setor financeiro, e há empresas um pouco mais tradicionais que ainda têm, por questões de compliance, a necessidade de ter as pessoas on-site. Obviamente tiveram que criar aqui exceções durante esta pandemia, e eu acho que eles vão olhar para esta situação como uma oportunidade para rever essas medidas e repensar o porquê dessas medidas, ok? Mas sentimos que alguns clientes estão a seguir a mesma trajetória da Claranet e a dar máximo de flexibilidade aos seus colaboradores. Há outros que ainda estão um passo atrás, mas também certamente não vão ser aquilo que era antes. Portanto, penso que haverá certamente alguma evolução. O produto em si, este Intelligent Services, facilita ou ajuda as empresas a tomar decisões, porque tem um conjunto é uma solução que trará, com certeza, alguma confiança. Sim, eu posso falar um bocadinho do Intelligent Service. O que é o Intelligent Service? O Intelligent Service é exatamente um exemplo da necessidade aguça ao engenho. Foi um produto que nós criamos no meio da pandemia para responder a uma necessidade que os nossos clientes tinham. A Claranet, além de serviços cloud, tem serviços de workplace e serviços de cybersecurity, mas especificamente dentro dos serviços de workplace, nós prestamos serviço que nós chamamos o End User Support ou Desktop Management a milhares de postos de trabalho de dezenas ou algumas centenas de clientes. Com o facto, a questão é que antes da pandemia, esses clientes estavam em sítios bem definidos e, portanto, nós tínhamos equipas locais que prestavam esse apoio direto a esses colaboradores. Agora, uma vez que estamos praticamente todos em trabalho remoto, tornou-se difícil conseguir chegar em tempo útil a toda a gente ao mesmo tempo. Então, nós criamos o Intelligent Services, que não é nada mais, nada menos do que uma plataforma que tem por trás um conjunto de serviços de inteligência artificial que permitem que os nossos clientes, os end users, possam comunicar com a Claranet e pedir auxílio à Claranet quando tem um problema através dessa plataforma, e 90% ou perto disso, perto das necessidades que esses utilizadores têm, são automaticamente respondidos porque temos um sistema de inteligência artificial que lhes dá as respostas e ajuda-os a clarificar dúvidas que eles possam ter sobre, neste caso, o Microsoft 365, ok? Sobre dúvidas, problemas que possam ter com o produto Microsoft 365. E, portanto, isso veio, por um lado, reduzir a necessidade de ter alguém localmente a apoiá-los diretamente, porque agora tem essa plataforma e tem um sistema de inteligência artificial que vai responder,
No entanto, caso o sistema não consiga responder efetivamente à pergunta ou ao desafio que essa pessoa tem, o sistema depois escala, digamos, o ticket para um agente que depois vai analisar e processar esse serviço. Benefícios. Tempos de resposta extremamente rápidos, porque a plataforma não para, está sempre disponível, 24/7. Por outro lado, para a Claranet estamos a falar de um serviço agora que nós conseguimos prestar em qualquer ponto do mundo, sempre, portanto 24/7 também, mas também o fazemos de forma muito mais eficiente, com muito menos recursos. Muito bem. Uma das resistências que ainda eram de antes até da pandemia relativamente às soluções de workplace e outras relacionadas com a cloud são, e ainda hoje, agora cada vez mais, não é, com as pessoas em casa a trabalhar, a segurança. Ou seja, é um tema que cresceu, que continua a ser um entrave a que as empresas procurem soluções mais nativas na cloud, ou já começa a haver uma credibilidade dependendo do trabalho que é mostrado pelos fornecedores do ponto de vista da segurança? Bem, essa conversa dá pano para mangas, relativamente ao... Mas sim, mas a ideia é ter uma ideia, ser mais objetivo, que é a segurança foi sempre o grande entrave, não é? Ou seja, o investimento até há poucos anos, como sabe, era uma dor de cabeça para qualquer conselho de administração e, portanto, era normalmente colocada em stand-by. Era a velha história do trancas à porta depois da casa roubada. Exato. Hoje surgem questões como a ransomware, em que com as pessoas a trabalhar em casa é mais fácil o cybercrime atuar. E por via disso fez com que os empresários tivessem mais atenção. Os fornecedores já têm soluções nativas já com base em segurança. Como é que está o mercado nesse aspecto? Como é que a Claranet tem oferecido, ou o que é que a Claranet oferece nas suas soluções em termos de segurança? Ok, então só relativamente, e para tentar simplificar, e vou tentar ser bastante objetivo e claro no meu comentário. Do ponto de vista de segurança, nós olhamos para a segurança em duas vertentes. Há a vertente de infraestrutura, esteja ela on-prem, numa sala técnica, esteja ela num data center externalizado, ou esteja ela numa cloud, seja ela privada ou pública. Portanto, há a segurança da infraestrutura. E depois há a segurança, digamos, a nível do workplace ou do utilizador. Pronto. Olhando para a segurança da infraestrutura, aquilo que nós observamos no mercado nos últimos anos foi uma maior confiança por parte das empresas na cloud pública, porque a cloud pública, aliás, se me perguntar onde é que é o sítio mais seguro hoje para termos os nossos dados, é em cloud pública. Porque não há empresas no mundo que investam mais na segurança dos seus sistemas do que uma AWS, uma Microsoft ou uma Google. Portanto, nem Claranet, nem outras empresas como a Claranet estarão tão bem preparadas como está uma Microsoft, uma AWS ou uma Google relativamente a serviços cloud e infraestrutura. Portanto, eles fornecem os serviços mais seguros que existem. Não quer dizer que eles sejam totalmente seguros, porque uma coisa é a segurança do serviço, outra coisa é a segurança dos dados e a forma como nós colocamos lá os nossos dados, porque se eu for para a cloud, numa AWS, e se tiver lá a minha máquina virtual com uma password fraca, quer dizer, os hackers vão conseguir entrar na mesma. Portanto, há diferentes layers de segurança. Mas do ponto de vista da segurança física, por exemplo, das infraestruturas, sem dúvida que são os locais mais seguros do mundo para termos lá os nossos dados. E nesse aspecto, as organizações e o mercado português já olha para a cloud pública sem qualquer tabu. Portanto, eles já conseguem perceber, a maior parte das empresas, ainda há alguns resistentes, mas a maior parte das empresas já olha para uma solução da Microsoft, da Azure, por exemplo, e diz, não tenho problema nenhum em ter lá os meus dados porque sei que é uma plataforma segura. E depois eles têm uma série de dezenas de certificações e de compliance que atestam precisamente isso. Portanto, não são só eles a dizer que são seguros, eles estão efetivamente certificados. Portanto, a esse nível, essa barreira já desapareceu. Não quer dizer que depois não existam outras barreiras dentro das empresas que inibam o caminho para a cloud pública.
porque essas existem. Mas do ponto de vista de segurança, hoje sentimos que já não há tema. Há depois um outro tema que tem a ver mais com a parte do utilizador, que é os utilizadores. As peças mais vulneráveis no meio disto tudo não é tecnologia, são as pessoas. E, portanto, aí o que a Claranet tem feito tem apostado muito na formação e na evangelização das pessoas para tomarem medidas, para perceberem que o mudar a password a cada 90 dias não é um problema, mas sim uma vantagem. O utilizarem passwords fortes não é um problema, mas é uma vantagem. E, portanto, mudar o mindset das pessoas para olhem para a segurança como uma questão muito séria tem sido o principal desafio. Não é propriamente implementar uma solução de segurança do ponto de vista tecnológico. Isso é relativamente fácil de fazer. O problema é mesmo mudar formas de trabalhar e metodologias para que as pessoas adotem práticas seguras. Porque não adianta nada, nós temos a melhor firewall se a pessoa vai sentar-se no seu posto de trabalho e tem um post-it colado no monitor com o password. Quer dizer, não há firewall que resista, não é? Portanto, a maior preocupação é mesmo esse nível. Pessoas, é isso? Ou sem seja, dúvida. Aquilo que a Claranet aconselha é olharmos para as pessoas e mais do que integrá-las tecnologicamente. No que diz tem que ser sempre uma solução híbrida, que é nós temos tecnologicamente termos os mecanismos e estarmos preparados para olharmos para estes sistemas de segurança. Por exemplo, os ataques de ransomware nem sempre são por questões relacionadas com pessoas. E, portanto, e temos de estar preparados para isso. Mas a maior parte dos ataques são por causa de engenharia social. E, portanto, isso não se resolve totalmente, mas mitiga-se com muita formação, não é? Muito obrigado pela sua disponibilidade para falarmos sobre estes temas que estão hoje em cima da mesa. Os maiores sucessos para a Claranet e para o seu projeto. E até uma próxima oportunidade. Nós vemos-nos amanhã. Muito obrigado.